Diferenciação e especialização. Pneumocito tipo 1, conhecido como célula alveolar pavimentosa ou célula epitelial de revestimento. Função: formar uma barreira como se fosse um filtro para a troca gasosa e impedir a passagem de líquidos. Núcleo achatado. Apresenta demossomos que ligam na maioria das células epiteliais vizinhas. Zona de oclusão. Impedir a passagem de fluidos para o alvéolo. Pneumocito tipo 2, também chamada de septal, são mais difíceis de serem vistas por estarem no meio do pneumocito tipo 1. Seu núcleo é maior e mais vesiculoso, em comparação à célula epitelial de revestimento. Seu citoplasma possui um corpo lameare, responsável pelo aspecto vesiculoso. Perfil morfológico e histológico. Os alvéolos são revestidos por uma camada de células epiteliais chamadas de pneumocitos tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 são células pavimentosas, pequena quantidade de citoplasma para afastar a passagem de gases. Tipo 2 são células ovais e volumosas, produz uma secreção liproteica chamada surfactante, essa tendo a função de manter os alvéolos abertos e ajudar a difusão dos gases. Agora a gente vai falar um pouco sobre a variação de tipos celulares e organelas e estruturas subcelulares dos pneumócitos. Os pneumócitos são células encontradas nos alvéolos pulmonares com função de realizar a troca gasosa. Elas são a menor unidade funcional do sistema respiratório. Os pneumócitos do tipo 1 cobrem 95% da superfície alveolar, que são muito suscetíveis a lesões, consideradas células permanentes. Já as células do tipo 2 têm função de impedir a aproximação de moléculas de água e colabamento dos alvéolos pulmonares. Esse tipo é produzido a partir do 6º mês de vida. Agora um pouco sobre as organelas e estruturas subcelulares. Os pneumócitos do tipo 1 possuem um núcleo achatado e bem distantes um do outro. Possuem um retículo endoplasmático granular, possuem microvírus curtos que servem para ampliar a área disponível para absorção, além de nutrila-las. Outro componente é o desmossoma, que faz a junção das células. Já no pneumócitos do tipo 2, eles aparecem em grupos de 2 ou 3 células, onde as paredes alveolares se tocam. Eles possuem um núcleo maior e mais vesiculoso e o citoplasma não se afina nem se alonga. O retículo endoplasmático é rugoso, possui microvírus na superfície livre e tem a presença de lamelares na base do citoplasma. As funções dos pneumócitos. Os pneumócitos do tipo 1 têm como principal função criar uma barreira que permita a troca gasosa e resistente para que não tenha passagem de líquido. Tem uma área na superfície alveolar de mais de 95%, o que beneficia uma outra função desse tipo, que é a troca gasosa entre os alvéolos. Os pneumócitos do tipo 2 têm como função a produção e a secretação do surfactante, que por sua vez reduz a tensão superficial alveolar, desta forma, estabilizando-os quando o pulmão está com seu volume reduzido. Rotas metabólicas. Algumas fibras nervosas parasimpáticas dos pneumócitos são derivados do nervo vago, que penetram no parênquima pulmonar. Esses nervos secretam a acetilcolina, que causa contração leve a moderada nos bronquíolos. Dentro disso, o surfactante pulmonar estabiliza os alvéolos e os bronquíolos respiratórios na fase expiratória. Na inspiração, ele promove um recrutamento alveolar uniforme. Para que essas propriedades tensioadivas sejam mantidas de forma constante, precisam existir mecanismos de controle que regulam o metabolismo. Esse sistema inclui a síntese, o armazenamento e a secreção do surfactante pelos pneumócitos do tipo 2.